Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez pessoal, mais um vídeo do Uno aí no canal. Outro dia aqui, vídeo passado vocês viram aí, conseguimos evoluir bastante aí para finalizar, né, a gaiola do carro. Estamos fabricando essa half cage, né, é um roll cage, só que só metade, né, o roll cage original, real mesmo, ele vai até lá na frente, tem pontos de fixação lá na frente. A gente tá fazendo aqui um half cage, que é metade do roll cage, é só dos bancos para trás. Já tenho acho que uns 4 ou 5 vídeos aí que a gente está fabricando. Primeira vez que eu tô fazendo isso. Tô fazendo com base na minha imaginação aqui, no que eu vejo do pessoal aí. Então no vídeo passado a gente finalizou a primeira travessa aqui do X, ó. Nesse vídeo aqui eu pretendo finalizar esse X e aí a gente vai ter uma noção muito boa do que vai resultar aqui dessa roll cage que a gente projetou no computador. Eu fiz o projeto dessa roll cage todo no programa de edição. E a gente colocou vermelhão e tal. Ficou bem maneiro. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Eu já fiz a primeira travessa, né? Agora eu tenho que fazer a parte mais difícil, que é a segunda travessa. A base aqui vai ser a mesma base que eu fiz nessa travessa aí. Os pontos de fixação pretendo fazer iguais, só que do lado de cá, né? O ponto de fixação lá também, ó, dessa forma aí, pretendo fazer igual do lado de lá. Só que aqui a dificuldade está justamente em interceptar o tubo aqui, ó. Eu tenho que fazer com que o tubo que vai sair desse ponto até chegar lá em cima e seja cortado no meio e seja soldado aqui. Então tem a dificuldade de cortar ele exatamente no meio para que ele seja soldado. Tem a dificuldade de que essa emenda seja exatamente no meio do carro. Não pode ser nem deslocada para lá e nem deslocada para cá. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Tem a dificuldade de fazer uma solda bem feita, apesar de que eu posso esmerilhar a solda, mas eu queria deixar um cordão de solda bem feito ali. O problema é que a minha máquina é uma máquina transformadora de solda elétrica, então a solda não fica 100% bonita. Para ficar top mesmo seria uma máquina TIG, mas é bem caro e eu não tenho aqui. Então vou tentar caprichar o máximo possível nessa solda para deixá-la mais aparente aí, mais bem feita. E também tem a dificuldade de deixar também, como o cano vai ser interceptado, muito provavelmente eu tenho que cortar ele em dois. E quando eu fizer essa emenda, ainda tem que parecer que é uma linha reta de um ponto ao outro, porque se eu errar no ângulo, pode um tubo ser soldado dessa forma e o outro sair em outro ângulo, acaba ficando bem feio. Então tem bastante coisa que eu tenho que prestar atenção aqui. Eu acredito que seja a parte mais difícil dessa gaiola aqui, mas acho que a gente vai conseguir fazer. Eu vou ter que raciocinar um pouco, ainda não tenho 100% das ideias aqui para fazer isso, mas eu sei que os pontos de fixação são iguais a esse que a gente fez no vídeo passado. Então já vou prosseguir aqui, começar a fazer os cortes, fazer a solda dos pontos de fixação. Depois eu começo a pensar qual que vai ser a melhor forma de eu fazer essa soldagem aí, dessa interceptação de um tubo com o outro para ficar 100% top, beleza? Então para quem já está acompanhando, já está sabendo de todo o projeto, dei um leve resumo aqui do que a gente vai fazer nesse vídeo, o que a gente tem feito, mas se você gostou, quer fazer uma roll cage no seu carro, essa roll cage totalmente removível, nos últimos vídeos que eu fiz, eu passei o máximo possível de dica que eu pude perceber aqui durante a minha fabricação, tanto de tirar os ângulos ali para fazer o arco certinho, os pontos de fixação, a parte da travessa aqui, os pontos de fixação dessa travessa do X. Então se você quiser, dá uma checada aí nos últimos vídeos dessa roll cage aqui, que tá muito maneiro, e também no canal aí tem todos os vídeos do Uno aí. A gente pintou o carro inteirinho, montamos 100% dele, pintamos aqui na garagem pela primeira vez, assim como tudo que eu tô fazendo nesse carro é a primeira vez. Fizemos uma pintura, fizemos a elétrica, mexemos no motor, a parte interna do carro também foi toda modificada. A gente fez uma alavanca de gato rápido com a alavanca original, fizemos o teto preto, instalamos o banco do up no carro também, com regulagem tanto para frente quanto para trás. Fizemos também esse painel aí flocado, que eu acredito que eu seja um dos primeiros aí no YouTube brasileiro a fazer esse tipo de painel e ensinar. Eu tô vendendo o kit para você fazer esse tipo de revestimento no painel. É só me chamar lá no direct no Instagram que a gente troca uma ideia. O kit veio com tudo que você precisa para fazer, desde a preparação até a aplicação. É um pó que você pulveriza no painel e ele fica colado no painel como se fosse um tecido. E ele fica igual um camurça, tá vendo? O meu já tem mais de um ano que tá no carro aqui e tá muito bem colado, ó. Posso passar a mão com força, ó. Não sai nada na mão, tá vendo? Então se ficou interessado, se inscreve aí no canal para curtir, que tem muita ideia ainda para colocar no carro. Vocês vão ver que tá sem painel lá. E se tiver interessado na flocagem, chama lá no Instagram, vai estar aparecendo aí que a gente troca uma ideia e aí eu envio tudo direitinho para vocês, beleza? Então vou deixar de falação aqui, vamos começar ali a fazer a parte das peças ali do carro, a fixação da roll cage, pra gente finalizar essa roll cage e começar a pintura dela, que vai ficar muito top, beleza? Bora lá. Beleza, pessoal, tava chovendo muito, acabei já adiantando bastante aqui, agora é só continuar a solda. Isso aqui eu praticamente já mostrei no vídeo passado, vou fazer a mesma coisa que eu fiz para aquele lado ali, do outro lado. Então já cortei todas as âncoras, né, que eu tô chamando aqui. Essas daqui vão ser unidas, né, eu vou fazer um cordão de solda aqui igual eu fiz no vídeo passado. Essas duas aqui vão ser soldadas lá no arco e essas duas aqui vão fazer parte dessa mesma peça que tem de um lado do amortecedor. Eu recortei aqui. Vou soldá-las aqui para virar uma segunda peça do outro lado do amortecedor, junto com esses círculos aqui que vão tampar
o tubo ali. Vou terminar de fazer isso tudo aqui para já deixar os pontos de fixação feitos. E aí eu vou lá no carro e mostro para vocês mais ou menos o raciocínio aqui para fazer o outro lado do X cruzar certinho ali no meio do tubo ali, beleza? Então deixa eu terminar aqui e já volto. Eu avancei bastante aqui justamente por causa da chuva, acabei não conseguindo gravar. Aproveitei para avançar justamente no lado que eu ainda não tinha feito, que é o lado de cá, o lado da esquerda aqui. A gente já tinha feito essa travessa aqui do lado de lá. O que eu fiz aqui foi deixar na posição. Eu simplesmente apertei todos os parafusos aqui e tirei a travessa. Fiz a segunda travessa, que é a segunda parte do X, e já posicionei ela na posição certinha, já apertada lá, tudo travado direitinho, e passei um barbante. Coloquei um parafuso aqui, um parafuso lá e travei um barbante de lá até aqui bem esticado, a ponto que se eu mexer, ó, ele sempre mais ou menos volta para a mesma posição. Assim eu tenho a distância e aonde vai ser cruzado o X, ó, justamente nesse ponto aqui. Então eu medi a distância desse ponto mais alto, onde o barbante toca o tubo aqui, até exatamente o meio do parafuso e exatamente o ponto que eu tenho que cortar o meu tubo aqui da travessa que vai até lá. Então eu vou cortar ele ali e depois vou no olho mesmo, olhando aqui por cima, fazendo a boca de lobo, porque essa boca de lobo não é 90 graus, não é um tubo encaixando no outro 90 graus. Se fosse, teria como fazer um gabarito e tirar. Então eu vou quebrar um pouco de cabeça aqui eu não tenho ferramenta para isso, então é no olho mesmo. Eu vou tentar desbastar para fazer o encaixe perfeito do tubo aqui e do próximo tubo de lá. Assim que eu tiver já desbastado tudo certinho antes da solda, eu mostro para vocês como é que tá ficando. Mas o pulo do gato aqui, eu acredito que seja essa questão do barbante aí mesmo. Deixa ele bem atravessado, você já consegue a medida, corta e depois é só desbastando ali com o disco flap, você chega na posição de solda, beleza? Então deixa eu tentar aqui e já volto. Tá aí, rapaziada, algumas horinhas aqui, uns minutos, vamos botar assim, idas e vindas até aqui no carro para tirar as medidas. Teve que ir no olho mesmo, não tem jeito, eu fiz um gabarito aqui no olho, ó. E já tá batendo 100%, tá vendo? Já tirei as medidas aqui, parafuso já encaixou do lado de cá. Agora eu acredito que dá para espelhar essa mesma boca de lobo que eu fiz invertida pro lado de lá, porque os ângulos são iguais, entendeu? Vou tentar dar uma olhada aqui, se for eu falo para vocês, porque deu trabalho fazer isso aqui perfeitinho, sem folga nenhuma, pra solda ficar bonita. Depois tem que caprichar aí na solda, beleza? Vou continuar trabalhando aqui, a chuva tá pegando, terminando o outro lado ali e mostro pra vocês como é que ficou. Beleza, pessoal, eu finalizei aqui o outro tubo, mas eu queria mostrar aqui pra vocês que realmente é a mesma angulação. O mesmo corte que você faz no primeiro tubo aqui é exatamente o corte do outro tubo. Então você não precisa ficar indo e voltando. Na verdade eu tive que ficar pra ajeitar, né? Que você tem que ir desbastando pra ver a altura que você tem que desbastar. Mas o ângulo do corte boca de lobo é o mesmo. Então você não precisa ficar naquele cálculo para ver, tira um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui. Não. O que eu fiz foi simplesmente replicar num papel. Vou mostrar para vocês. Mas o ângulo é o mesmo dessa forma aqui que você tem que cortar, ó. E a gente fez primeiro desse tubo aqui, que vai encaixar, suponhamos que essa daqui fosse a travessa inteira lá. Então eu fiz o primeiro boca de lobo no olho desse tubo aqui, que encaixa mais ou menos dessa forma. A boca de lobo feita do lado de cá é exatamente igual a essa, porém invertida. Mais ou menos dessa forma aqui, ó. Você vai girar e vai rotacionar ela de novo, mais ou menos dessa forma assim. Se você deixar ela rotacionada, o X vai apontar mais para cima, vai ficar diferente a entrada da saída. Então é só rotacionar assim e girar ao contrário, beleza? E para copiar a curvatura que eu fiz aqui e passar para outra, eu utilizei um papel, coloquei ela aqui em cima e marquei ali, ó, tá dando para ver entre a luz a boca de lobo que eu fiz. E o corte fica dessa forma aí, então é só você replicar pro lado de lá. A única coisa que você vai ter que testar, né, é que se realmente aonde você fez o corte reto, é ali que tem que fazer a boca de lobo. Então eu tive que voltar algumas vezes e ir abaixando o corte assim, ó, mantendo o ângulo e abaixando para encaixar direitinho lá na travessa que eu deixei ligada lá no carro, beleza? Agora eu vou colocar lá no carro e vou fazer a solda lá. A gente vê como é que vai ficar. Tá aí, pessoal, finalizado. Acho que agora a gente tem um X e não é o X da Xuxa aí, ó. Tá dentro do carro. A visualização daqui ficou muito boa, ficou centralizado. Tá entrando pressionado, né? Tá entrando com uma certa tensão. Isso até que é bom, que deixa tudo travado direitinho. Mas acho que eu vou deixar um pouquinho mais regular, dar uma ajeitada nos furos e tal, pra entrar um pouquinho mais folgado. E aí quando apertar os parafusos mesmo, travar de vez, entendeu? Ficou dessa forma o resultado final. Ainda vou dar um acabamento. Eu acredito que nas soldas eu vou passar um cadinho de massa para dar um acabamento fino. Porque não foram todas as soldas que eu consegui fazer aquela solda bonita, bem feita. Até por causa da minha máquina também. E por causa da posição também, eu tive que dar uns pontos de solda aqui no carro, então posição muito ruim, acabou estragando um pouco a solda. Então eu fiz uma solda resistente para ficar bem preso, mas não consegui fazer aquela solda bonita, macarrãozinho mesmo, tipo aqui assim, em alguns outros lugares igual eu consegui fazer, lá em cima também consegui fazer bem, depende muito da posição e tal, enfim. Consegui fazer uma solda bem feita, mas vou dar acabamento em todas as soldas com cadinho de massa, assim, que a gente passa na hora de dar acabamento, na hora da preparação para pintura, né? Vai parecer que é tudo uma peça só, beleza? Então ficou dessa forma aí, ó. A emenda tá
bem soldada no cordão inteiro, bateu direitinho o corte que a gente fez, a boca de lobo, tanto daqui quanto dali. Vocês viram aí a dica, só seguir, não tem erro. Vai ter que dar uma desbastada nesse aqui para chegar a encaixar direitinho, mas não tem erro. E é isso aí, tá finalizado, tá instalado no carro, ficou com um design muito bacana. Agora eu quero ver tudo pintado, né? Vamos pintar tudo de vermelho. Vamos pintar essas pecinhas aqui de Black Piano. Acho que vai ficar legal, vai ficar um contraste bacana. E agora eu tô com uma dúvida aqui. Eu não sei se eu vou fazer, vai depender aí. Vou deixar vocês deixarem a opinião de vocês aí. Na montagem que a gente fez em algumas gaiolas também, existe um acabamento e também um reforço que fica aqui no X. É como se fosse uma lata tampando aqui em cima e aqui, ou então nas laterais. Vocês acham que fica mais legal com a lata ou sem a lata, dessa forma que tá aí? Eu realmente tô em dúvida, não sei se vou fazer a lata ou se não vou fazer, então vou pensar ainda, mas a opinião de vocês é sempre bem-vinda. Então ficou dessa forma que vocês estão vendo aí, ficou bem centralizado, tá vendo? No meio do carro certinho. Então os cálculos que a gente fez, principalmente com barbante, deram muito certo e bateu certinho com a lataria do carro, beleza? Mas então é isso, pessoal, vou ficar por aqui. Foi um vídeo até que um pouco resumido, né? Porque grande parte do que eu fiz aqui foi o que eu fiz no vídeo passado, só tive que replicar pro lado de cá. O que eu pude passar de dica, que eu percebi aqui, que eu raciocinei na forma de fazer a ligação dos tubos aqui, eu consegui passar a questão do barbante, a questão da parte das curvas, né? Da boca de lobo ali no encaixe. Eu acho que é o pulo do gato aqui para você fazer uma solda bem feita e encaixar direitinho o corte, bater o corte direitinho, encaixar. Enfim, se você está pensando em fazer uma gaiola, eu recomendo fazer dessa forma, que funciona muito bem para mim. Não tem como não funcionar muito bem para você, beleza? Eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu gostei. Se gostaram e não estão inscritos no canal, se inscreva aí que tem muitos vídeos bacanas. Até o próximo, valeu!